R$ 1 milhão em ações, um carro popular e até mesmo um sofá retrátil. Isso mesmo que você ouviu. Um sofá retrátil. Tudo isso nos ajuda a explicar o porquê que você, eu, nós não vamos conseguir a nossa independência financeira. Parece confuso, mas não é. Acompanhe comigo. O nome desse senhor aqui é Labão. Ele tinha duas filhas, Raquel e Lia. Já esse rapaz aqui se chamava Jacó. Ele queria se casar com Raquel. Fizeram um combinado então, em que Jacó trabalharia por 7 anos para Labão e depois ele lhe daria a mão da filha Raquel em casamento. Dito e feito, Jacó trabalhou por esses 7 anos, mas no dia e na hora do casamento, Labão trocou as filhas e Jacó acabou se casando com Lia, só descobrindo isso no dia seguinte. No final das contas, Jacó teve que trabalhar mais outros 7 anos para poder, enfim, se casar com Raquel. A moral da história, segura aí que nós vamos discutindo ao longo do vídeo junto com outras histórias. Como essa em que apresento para vocês a dica. Desde muito jovem, sempre conseguia separar um dinheirinho todo mês e começou a investir aos poucos. Teve aquela fase de iniciar na caderneta de poupança, foi migrando para outros produtos de renda fixa e 30 anos depois, até com outros recursos ao longo do caminho, como FGTS, por exemplo, enfim, chegou a R$ 1 milhão. Parece ótimo, né? Pois é, daí ela se depara com esse post que viralizou na rede vizinha, em que o colega, que até tem bons conteúdos, à exceção desse, diz o seguinte: juntei R$ 1 milhão em ações. Parabéns, você conseguiu um apartamento de 3 quartos num bairro mais ou menos, dependendo da cidade, um apartamento de 2 quartos, dependendo do bairro, 1 quarto e sala. Pois é, na visão do colega e de muita gente da Fintuit ou da Finex, desse universo de finanças, para eles R$ 1 milhão e nada é a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, lá em 2021, em que a gente teve um grande boom, de pessoas entrando e começando a investir de fato na Bolsa de Valores, essa reportagem aqui diz que em determinado mês os aportes médios eram na faixa de R$ 200. E mais do que isso, a reportagem segue dizendo aqui na seção em que trata da diversificação, que vamos pegar como exemplo aqui quando ela fala dos produtos de renda variável, bem, aqui diz que o saldo mediano, que neste caso é até mais preciso do que a média, era de aproximadamente R$ 7 mil. Então aqui vocês já devem estar percebendo onde eu quero chegar. Existe uma meta, por que não dizer um sonho de todos nós, que é de cruzar essa barreira de R$ 1 milhão, ainda que seja lá na frente. Mas quando alguns poucos de nós finalmente chegamos lá, alguém simplesmente vai dizer que toda aquela trajetória traduzida no resultado de R$ 1 milhão agora vale muito pouco. Carro popular agora. Pois é. Um carro popular também nos ajuda a explicar por que não vamos conseguir a nossa independência financeira. E aqui nós vamos contar a história do Doca. Doca mora em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, e trabalha em Betim, também na região metropolitana de Belo Horizonte. E à noite estuda engenharia mecânica na UFMG, em Belo Horizonte. Para se ter uma ideia, estamos falando de um trajeto casa-trabalho-universidade de mais de 70 quilômetros todos os dias, de segunda a sexta. E Doca é um cara equilibrado com seu dinheiro, apesar de receber pouco menos de 4 salários mínimos por mês, não tem dívidas grandes e nem permite desaforos com seu dinheiro. Com bastante esforço e custo, ele conseguiu comprar um carro popular, um Chevrolet Onix, do ano de 2013, por R$ 40 mil, o que representou um ganho gigantesco de qualidade de vida para dar conta de toda aquela rotina de deslocamento. Tudo certo, né? Até porque nesse meio tempo, Doca passou a se interessar por esse mundo de finanças, das melhores maneiras de se investir e economizar dinheiro, mas aí ele se deparou com esse post também viral na rede vizinha. Aspas para o colega: o carro só pode representar no máximo 3% do seu patrimônio. É isso mesmo que ele disse e eu faço as contas aqui para você. Segundo a regra do colega, para ter um carro de R$ 40 mil, você teria que ter um patrimônio de mais de R$ 1.300.000. E isso porque usamos como exemplo esse modelo usado de R$ 40 mil. Agora imagine se fosse o caso de comprar um carro zero, esse mesmo Onix, só que no modelo 2025, que na tabela FIPE tem um valor avaliado em R$ 85 mil. Já consegue imaginar o que vem por aí, né? Pois é, nesse caso a pessoa teria que ter, segundo a regra do colega do post, mais de R$ 2.800.000. Enfim, eu já tratei sobre isso em um vídeo em que questiono um conceito que tem ficado bastante popular aqui no YouTube, que é o tal de parecer ser pobre para ficar rico, em que eu dizia lá exatamente o que eu vou repetir aqui.
Vários criadores de conteúdo pegam discussões e temas que rolam em fóruns de páginas de internet de países de primeiro mundo, com poder de compra muito maior do que o nosso, e trazem esse conteúdo requentado para cá, em que temos uma realidade completamente diferente. E eu até te convido a assistir esse outro vídeo quando terminar esse, mas acho válido aproveitar a oportunidade de trazer um exemplo que dei lá e que se aplica também à realidade desse vídeo aqui. Quem ganha um salário mínimo nos Estados Unidos recebe em média $15.000 ao ano. E para se ter uma ideia, um Toyota Corolla 0 lá é vendido por $22.000, ou seja, 1,4 vezes o salário mínimo. Já aqui no Brasil, adivinha? O salário mínimo aqui é de R$ 1.412, o que equivale a R$ 16.944 ao ano. Um Toyota Corolla aqui começa a partir de R$ 150 mil, ou seja, quase 9 vezes o salário mínimo. Realidades pouco diferentes, né? Por isso é sempre bom desconfiar dessas regras trazidas aqui no mundo de finanças. Acham uma regra bonita em outra realidade e querem trazer para cá goela abaixo. Enfim, e por fim temos o sofá retrátil. A essa altura você já deve estar entendendo toda a moral da história e vamos completá-la com o exemplo do sofá retrátil. E aqui nós temos a Bela, que viveu o final dos anos 90 e início dos anos 2000 e que via esse item, um sofá retrátil, que até então era uma novidade, mas restrita a poucos, um item de luxo, por que não? E assim foi por todo aquele período, um item sempre presente em revistas de design de interiores, em novelas do Leblon, enfim, um sonho de consumo. Até que, passado o tempo, já aqui nos anos 2020 e poucos, Bela comprou esse sofá, com muito orgulho, mas, navegando pela internet, ela se deparou com as seguintes postagens, aspas, sofá retrátil, é mesmo brega na decoração? E viu também uma reportagem com o seguinte tema, afinal, sofá retrátil é cafona? Pois é, e aqui eu queria citar um post, esse sim válido, que trata sobre essa questão entre ser brega ou não, em que a colega diz, aspas, o que é rotulado como brega não tem a ver com estética em si, mas com quem está consumindo essa tendência. Quando esses estilos são adotados por pessoas não pertencentes à elite, rapidamente são descartados pelas elites, que correm para se diferenciar com novas tendências. Essa reflexão faz sentido para você? Já deixa sua opinião aqui nos comentários. Então, pessoal, amarrando tudo aqui, R$1 milhão em ações, um carro popular e até mesmo um sofá retrátil, tudo isso não vai nos deixar atingir a nossa independência financeira. Isso porque quando atingimos tal linha de chegada, simplesmente mudam arbitrariamente o limite, o sarrafo sobe. Você consegue R$1 milhão, mas ele não vale mais nada. Você compra um carro, mas não deveria ter comprado porque ele tem que representar no máximo 3% do seu patrimônio. E o meu sofá retrátil é brega. Se lembra da história de Jacó lá no início do vídeo? Pois é, ele teve que trabalhar por 7 anos e quando terminou e esperava pelo prêmio, mudaram a linha de chegada e ele teve que trabalhar por mais 7 anos, ou seja, mudaram o sarrafo. Então muita gente acaba tirando os dois pezinhos da realidade e lá de cima querem ditar regras que não condizem com o nosso dia a dia, que a gente tenha sabedoria para filtrar o que vemos por aí, porque até no nosso subconsciente isso acaba influenciando nas decisões que tomamos em relação ao mundo e em relação a nós mesmos. E que se caso você chegue a R$1 milhão, por exemplo, e esse valor não seja o suficiente para você realizar os seus sonhos, que você trate essa jornada como uma utopia, mas utopia nas palavras de Eduardo Galeano, que diz o seguinte, a utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Me aproximo 10 passos, ela se afasta 10 passos. Portanto, para que serve a utopia? Para isso. Serve para caminhar. Que sigamos caminhando, mas sem verdades importadas e requentadas que não se aplicam à nossa realidade, como aquela ideia do parecer ser pobre para ficar rico, como eu havia citado anteriormente. E neste vídeo eu explico por que não cair nessas ciladas retóricas.